Escrita. Nas metodologias analisadas, o Westwood preocupa-se mais com o planejamento, como se pode observar pelas várias etapas incluídas. Já Skacel está mais preocupado com o plano de marketing. Apesar de as duas obras serem intituladas O Plano de Marketing, existem essas distinções. O que se percebe é que a maioria dos autores inclui o processo de planejamento de marketing em suas metodologias de apresentação dessa matéria. Este livro sobre plano de marketing começa pelo plano propriamente dito, com base na elaboração de suas várias etapas, e dá informações de como proceder em cada uma delas. Isso assegura um trabalho mais prático e objetivo, evitando uma série de componentes teóricos, muitas vezes desnecessários, que mais complicam do que ajudam na elaboração de um plano de marketing com resultados. No próximo capítulo, é apresentado um roteiro completo de plano de marketing. As várias configurações dos planos 25. 26 Plano de marketing para micro e pequena empresa, Las Casas 3,1 tipos de planos. Uma das preocupações comuns para quem se prepara para escrever um plano de marketing é quanto às etapas a seguir e que informações são relevantes para cada uma delas. A quantidade de informações ou a sofisticação da elaboração de um plano depende muito dos objetivos a serem atingidos e do tipo de empresa em consideração. Uma grande empresa, por exemplo, elaborará planos mais sofisticados e detalhados, enquanto uma pequena empresa incluirá em seu planejamento as informações extremamente essenciais. Portanto, o leitor pode estar preparado que, ao comparar planos de marketing, estará diante de trabalhos muitas vezes complexos e volumosos, enquanto em outras ocasiões se deparará com trabalhos sucintos e objetivos, com apenas algumas páginas. Independentemente do tipo de planejamento da empresa, recomenda-se sempre que o plano seja simplificado e que dele constem apenas as informações relevantes e essenciais, para evitar que o trabalho se torne cansativo e de difícil leitura. O plano de marketing deve ser objetivo, sintetizado e ter as principais informações para quem deve tomar decisões. As principais informações de um plano são aquelas que se referem ao mercado, aos consumidores, aos programas de marketing e à alocação dos investimentos necessários. Para elaborar um plano, é necessário 1 ou 2 semanas em média. Os primeiros planos tendem a ser mais simples, mas, à medida que o planejador for acumulando experiência, ele automaticamente vai se aperfeiçoando. Portanto, o passo mais importante para planejar é ter iniciativa e começar a trabalhar. Para isso, um aviso é necessário: procurar ser o mais tolerante possível consigo mesmo nas primeiras vezes. Frequentemente, o profissional é exigente consigo e quer fazer na primeira vez o mais perfeito dos planos. Na impossibilidade de fazê-lo, acaba desistindo. O aperfeiçoamento é uma necessidade para qualquer atividade empresarial. As pessoas muito exigentes correm o risco de ter a sensação de incompetência, que as leva à desistência. Por isso, é preciso ser tolerante consigo ou com qualquer outro responsável para desenvolver o plano. Além de considerar os tipos de planos quanto à complexidade de sua elaboração, outras formas são possíveis. O Westwood classifica os planos de marketing de acordo com suas várias configurações. Segundo o autor, os planos podem ser básicos, completos e históricos. 2. Para estabelecer as diferenças, o Westwood menciona os tópicos que devem constar nesses tipos de planos. A figura 3,1 exibe essas diferenças. 2 Westwood, John. O plano de marketing. OP, Cit, p. 28 a 30. As várias configurações dos planos 27. Sumário. Introdução. Síntese. Análise da situação, suposições. Vendas, histórico e orçamento. Revisão de mercados estratégicos. Revisão dos produtos-chaves. Revisão das áreas-chaves de vendas. Objetivos de marketing. Estratégias de marketing. Prazos, custos, responsabilidades. Promoção de vendas. Orçamentos. Demonstrativos de resultados. Controles. Processo de atualização. Nota: PB igual a plano básico, PC igual a plano completo, PH igual a plano histórico. Figura 3,1 Planejamento de marketing. PCPB PH. XXX. 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 XX. 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 X. X. XX. XX. Segundo o autor, o plano completo é o plano global da empresa, enquanto o plano básico refere-se a mercados delimitados ou a empresas que comercializam apenas um produto. Nesse caso, seriam excluídos do plano orçamentos e demonstrativos de resultados. O plano histórico é uma avaliação da posição atual da empresa.
Pode ser usado como a primeira etapa na preparação de um plano de marketing, ou então preparado para uma série de produtos diferentes no sentido de avaliar qual tem o maior potencial de crescimento. Há ainda uma sugestão para produtos novos. O plano de marketing para produtos novos teria modificações no item Análise da situação. Nesse caso, seriam incluídas as seguintes informações: suposições, orçamento de vendas, revisão dos mercados estratégicos. 28. Plano de marketing para micro e pequena empresa, Las Casas. Revisão, produtos substitutos, produtos concorrentes, novos produtos, revisão das áreas-chave de vendas. Há a inclusão de informações relacionadas ao mercado ou aos produtos substitutos devido à impossibilidade de prever, pois se trata de um produto novo e, por isso, não há dados históricos ou informações diretamente aplicáveis para seu planejamento. A sugestão de utilizar um roteiro para o planejamento formal é muito prática e de grande utilidade. Dessa forma, é possível visualizar a estrutura de um plano, que facilita a inclusão ou exclusão dos tópicos mais relevantes do trabalho. Sugere-se esse procedimento para quem está se preparando para realizar planos de marketing e também qualquer trabalho científico. Por isso, recomenda-se um estudo da metodologia proposta pelos autores citados. Pesquise em uma biblioteca ou faculdade, procure livros sobre o assunto nas livrarias locais. Analise, observe e compare. A fim de auxiliar o leitor nessa tarefa, apresenta-se a seguir a metodologia de mais 3 autores para serem comparadas com as de Skeisel e Westwood. Metodologia de David Bangs 3. Estabeleça a missão. Defina objetivos de marketing para o próximo ano e próximos 3 anos. Defina objetivos de vendas e lucros para o próximo ano e próximos 3 anos. Desenvolva produtos e serviços. Determine mercados-alvo. Analise potencial de mercado. Decida como você irá atingir os objetivos. Identifique problemas potenciais. Implemente e controle cronogramas. Revise e avalie. 3P. 91. Bangs Jr., David H. The Market Planning Guide. 3. Ed. Dover, New Hampshire, Upstart, 1992. As várias configurações dos planos 29. Metodologia de Mark Legrain e Daniel Magan. Pesquise e analise dados internos. Pesquise e analise dados externos. Determine objetivos. Defina a estratégia de desenvolvimento. Fixe objetivos de venda. Marketing Mix. Escolha dos meios. Desenvolva um plano de ação. Execute. Mensure. Analisando essas metodologias para o planejamento ou para o plano de marketing, o que se pode concluir é que todos, sem exceção, têm os seguintes componentes. A. Uma parte da análise, diagnóstico, que determina a situação ambiental e o impacto nos negócios de um setor e compara as forças e fraquezas da empresa com seus principais concorrentes. Essa análise ambiental tem como base as variáveis incontroláveis do marketing, que incluem, entre outras, análise da economia, política, legislação, consumidor, tecnologia, etc. A análise interna das empresas compara aspectos como capital, recursos humanos, competência, plano de marketing, produtos, etc. B. Uma parte que estabelece as diretrizes da empresa. Após análise de toda a situação, o planejador determina missão, visão, objetivos, metas, políticas, etc. Essas diretrizes estabelecem onde a empresa procura chegar diante dos fatos analisados. Esse relacionamento aos fatos conduz a uma determinação mais realística dos objetivos e metas a serem atingidos. C. Uma parte que direciona as estratégias ou os meios que se pretende atingir. Nessa etapa, os planejadores procuram definir os detalhes da operação, como será feita, por quem e quando. As estratégias são estabelecidas de acordo com os fatores e objetivos de alta administração. D. Um sistema de controle e avaliação. Esta é uma etapa que permite ao planejador monitorar o resultado de seu esforço, servindo como parâmetro para avaliação e retomada de rumo quando ocorrem desvios. Esses 4 componentes, como se pode perceber, estão presentes em todas as metodologias analisadas dos autores apresentados. As maiores diferenças encontram-se nos instrumentos de análise. Tendo em vista que o plano de MAR 30 Plano de Marketing para Micro e Pequena Empresa, Las Casas Quetin concentra-se na determinação dos 4 PS, são poucas as variações. Quanto ao aspecto metodológico nesta etapa, enquanto alguns autores incluem na parte analítica do diagnóstico ferramentas estatísticas de análise, outros usam métodos mais simples. Na linha de simplicidade, Legrain e Magan, por exemplo, incluem até dados de visitas de vendedores para o direcionamento de estratégias. Convém observar que a inclusão de dados dos relatórios de vendedores no planejamento é uma informação de muita importância, por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque ajuda no planejamento de marketing. Marketing propõe-se, na maioria das vezes, a facilitar a venda, tornando clientes fiéis.
Informações a partir de dados de vendas auxiliam neste propósito, pois o processo de comercialização inicia-se com o consumidor. O vendedor sabe muitas vezes, antecipadamente, das dificuldades, das necessidades dos clientes e mudanças nos hábitos de compra. Por isso, é indicada a inclusão de dados de um relatório de vendas no planejamento. Há também o aspecto motivacional. Os gerentes poderão convencer mais facilmente os vendedores a prepararem relatórios, uma vez que não serão mero instrumento de controle. Há uma crença geral, na área de vendas, de que os vendedores não gostam de preencher relatórios porque o encaram como perda de tempo ou apenas um controle pelo qual a alta administração visa punir o empregado. Portanto, se perceberem que o relatório tem outros objetivos, principalmente de auxiliá-los na venda, a situação pode mudar, motivando-os a preenchê-lo. Embora a importância da utilização do relatório de vendas no planejamento seja relativa ao tipo de atividade da empresa, recomendam-se os dados de venda pessoal para qualquer análise devido aos benefícios mencionados. 3,2 Plano de marketing para micro e pequenas empresas. É evidente que um plano de marketing para uma média, pequena e microempresa não terá a sofisticação de análise usada frequentemente em plano de uma grande empresa. Por isso, os recursos e formas de análise serão desenvolvidos considerando-se essa situação, porém incluindo todos os elementos principais do planejamento. Portanto, desenvolveu-se uma metodologia simplificada que pode ser adaptada e usada por qualquer empresa de pequeno porte. Os tópicos de um plano são os seguintes: 1. Dados externos, determinação das situações favoráveis e desfavoráveis. 2. Dados internos e externos da empresa e concorrência, pontos fortes e fracos. 3. Objetivos e metas. 4. Estratégias de marketing e orçamento. 5. Projeção de lucros e perdas. 6. Controle. Como se percebe, os principais elementos para um plano estão citados. Maiores detalhes sobre cada uma dessas etapas serão mencionados mais adiante. 3,3 Quadros e roteiros para o planejamento. É importante que o planejador desenvolva quadros e roteiros para cada passo do plano. Esses devem servir como auxílio para a análise e planejamento de cada uma das etapas do roteiro, e não como obstáculos para quem planeja. A razão dessa afirmativa é que muitos iniciantes acham que devem fazer um checklist e completar todas as informações solicitadas. Convém lembrar que as mesmas nem sempre estão disponíveis à unidade que realiza o planejamento. Uma relação custo-benefício deve ser considerada nesses casos. Às vezes, é melhor desconsiderar a exigência da informação para facilitar o processo. Pode custar tanto obter os dados que não vale a pena esse procedimento. No entanto, um treinamento para orientar o preenchimento dos quadros é recomendado. É muito comum que o responsável por uma unidade preencha todas as informações solicitadas, enquanto em outra unidade da mesma empresa os relatórios sejam incompletos pelo fato de se considerarem irrelevantes as informações. Muitas vezes, trata-se de um mal-entendido no preenchimento de relatório. É importante assegurar-se, principalmente em casos de empresas com várias unidades, de que todos entendem perfeitamente como os quadros são preenchidos, seja por reuniões, seja por explicações detalhadas em material impresso. A utilização de quadros é comum às empresas que operam mundialmente. Frequentemente, as multinacionais enviam esses quadros para serem preenchidos em diferentes países, para que seja feita, posteriormente, uma consolidação das informações para o planejamento geral. No entanto, as micro e pequenas empresas também devem utilizar os quadros para planejamento, porém para diferentes propósitos. Isso auxiliará muito na delegação de responsabilidades ou mesmo na tomada de passos iniciais do planejamento, bem como na padronização de procedimentos. Para um plano de marketing, o leitor poderá utilizar os quadros que serão apresentados nos próximos capítulos. Os quadros foram elaborados para permitir aos empresários de MP planejarem as várias etapas propostas. As várias configurações dos planos 32 Plano de marketing para micro e pequena empresa, Las Casas 3,4 Analise um plano de marketing antes de prosseguir. Agora, como próximo passo, convida-se o leitor para ler o material do Zane XOSAIB, no final do livro. Foi incluído um modelo de plano de marketing que permite examinar a forma em que é apresentado. No anexo B foi apresentado outro exemplo de plano com metodologia diferente da proposta. O objetivo é o de ilustrar possíveis formatos que podem ser usados para a elaboração dos planos de marketing. Questões. 1. Segundo Robert Skeisel, para desenvolver um plano, é necessário passar por várias etapas. Quais são elas? 2. Descreva a metodologia desenvolvida por John Westwood, David Bangs, Mark Legrain e Daniel Maguen. 3. Quando o assunto é planejamento, logo pensamos em informações. Quais são as principais informações necessárias para um plano? 4. Apesar da diversidade de configurações de planos, todos estes apresentam aspectos em comum. Quais são esses aspectos? 4. Passos para a elaboração do plano. Nos capítulos anteriores, foram apresentados conceitos básicos sobre planejamento e plano de marketing.
Diferenças entre esses dois conceitos foram comentadas. O significado do plano de marketing e de seus vários formatos foi abordado no capítulo 3. Também foram expostas algumas considerações a respeito do planejador, as características de personalidade e como elas podem influenciar os planos. Neste capítulo, propõe-se uma metodologia para o plano de marketing das MP, micro e pequena empresa. Com base nas metodologias já vistas de diferentes autores, apresenta-se uma forma simplificada de plano de marketing que será de muita utilidade. Apesar de simples, contém os principais elementos necessários. A título de revisão, convém mencionar que todos os planos de marketing têm alguns aspectos comuns, conforme comentado. O que os diferencia é a quantidade da informação e alguns aspectos metodológicos que existem em cada uma das etapas do processo. Por exemplo, ao comparar dois planos diferentes, percebe-se que um elemento comum entre eles é a análise da situação. No entanto, um autor sugere que, para a análise da situação externa, sejam utilizadas informações de jornais e revistas e simplesmente seja descrita determinada situação, enquanto outro pode indicar que, além destas informações, sejam procurados dados de vendas e se faça uma análise de correlação entre esses números e alguma variável ambiental. As diferentes formas de análise têm o mesmo objetivo. O que muda é o nível de profundidade dessa análise. Conforme o leitor pode perceber e de acordo com o capítulo 3, nas diversas metodologias expostas a elementos comuns. Esses elementos são essenciais. 34. Plano de marketing para micro e pequena empresa, Las Casas. 1. Determinação de situações favoráveis e desfavoráveis com base em dados externos. 2. Análise de pontos fortes e fracos com base em dados internos e externos e comparando a empresa com os concorrentes. 3. Determinação de objetivos e metas. 4. Escolha da estratégia de marketing e de orçamento. 5. Projeção de lucros e perdas. 6. Controle. Essa linha central do plano divide-se em grupos. Há um grupo que envolve o diagnóstico e a análise de diferentes fatores que afetam a empresa. Há também uma parte da formulação tática, que determina diferentes ações. Finalmente, há uma parte relativa à implementação e ao controle. Portanto, a proposta de planejamento para pequenas empresas é a de apresentar um formato simplificado com todos esses elementos. Em primeiro lugar, apresenta-se um modelo básico. Mais adiante, serão vistas várias outras ferramentas para serem agregadas ao plano, se o planejador assim o desejar. Essas ferramentas podem ser usadas e acrescentadas ao plano conforme o nível de sofisticação desejado. Portanto, o planejador poderá optar por um plano simplificado, conforme será exposto a seguir, ou então sofisticá-lo com a utilização de técnicas mais complexas. Uma sugestão é a seguinte: quando se tratar do primeiro planejamento, utiliza-se o modelo apresentado. Ele contém os elementos básicos, conforme comentado. Depois de acostumar-se com o modelo básico, pode-se começar a acrescentar as ferramentas mais sofisticadas tanto para a análise como para a elaboração. O modelo simplificado está no quadro 4,1. Para a aplicação da metodologia simplificada, os seguintes passos são recomendados. 1. Procure planejar usando a metodologia e orientação para preenchimento de cada etapa. 2. Encontrando dificuldade ainda, procure o capítulo do livro que trate do tópico em questão. Por exemplo, se a dificuldade for na análise ambiental, ameaças e oportunidades, leia o capítulo 5, se a dificuldade persistir em pontos fortes e fracos, leia o capítulo 6 e assim sucessivamente. Cada etapa do plano tem um capítulo correspondente. 3. Analise o plano do anexo A para verificar como foi elaborado. 4. Procure acrescentar as ferramentas propostas no capítulo 11 sofisticando o plano de marketing. Passos para a elaboração do plano 35 quadro 4,1 roteiro simplificado para um plano de marketing. 36 Plano de marketing para micro e pequena empresa, Las Casas 4,1 Análise ambiental, ameaças e oportunidades. O primeiro passo para realizar um plano de marketing é fazer uma análise ambiental. A necessidade de definir qual a situação atual para estabelecer uma estratégia em sintonia com as tendências atuais e futuras. Essa parte do diagnóstico é muito importante e muito simples, depende apenas de informações atualizadas. As fontes para essa etapa são notícias de jornais, revistas, boletins, palestras, enfim, tudo o que pode ser citado como fonte de informação. Analisá-las é o primeiro passo para qualquer planejamento. Identifique inicialmente quais as principais variáveis de marketing que afetam seu negócio. Por exemplo, suponha-se que se esteja no negócio de vendas de brinquedos, e que as variáveis que afetam o negócio são: 1. Economia. 2. Política. 3. Concorrência. 4. Tecnologia. 5. Demografia. 6. Legislação. Relacionando as variáveis que afetam o negócio, fica fácil atualizar os fatos. Considere-se um exemplo apenas para ilustrar o procedimento. O mesmo deverá ser feito para todos os demais itens.
Supondo que a variável sob análise seja a economia, os seguintes fatos foram identificados. Inflação reduzida em torno de 1% ao mês, juros altos, abertura das importações. Há outros fatores econômicos que afetam as atividades do comércio de brinquedos, porém por hora esses itens já são suficientes para análise. Conduzir sua análise da seguinte forma: relacionar da coluna da esquerda do quadro 4,1, sob o título Eventos, todos os tópicos das variáveis incontroláveis de marketing. Colocar os eventos logo abaixo de cada uma das categorias. Assim, a. Eventos. 1. Economia, inflação reduzida em torno de 1% ao mês, juros altos, abertura das importações. Passos para a elaboração do plano 37. Nessa coluna, devem-se relacionar os demais eventos de forma análoga à apresentada, subdividindo-os por categorias. Assim, poderá haver eventos políticos subdivididos em mudança de partidos, ano eleitoral, etc. Na coluna Tecnologia, poderiam ser relacionados como eventos, uso de computação, novas técnicas no ramo, etc. Próximo procedimento: identificar ameaças e oportunidades de cada evento. Analisar nesta etapa item por item. Por exemplo, para cada evento, o planejador deve pensar nas ameaças que este pode causar. Não necessariamente todos os eventos causam ameaças e oportunidades. Devem-se identificar os impactos por meio de uma análise subjetiva. O ideal é discutir ameaças e oportunidades em grupos para que várias ideias surjam. Analogamente, não há necessidade de preencher a coluna Sugestão para todos os eventos. Essa coluna serve para auxiliar o planejador quando ele tem uma ideia que será utilizada mais adiante ao desenvolver a estratégia de marketing. Não se deve cometer o erro muito frequente, principalmente para os principiantes, de relacionar os eventos e depois procurar as ameaças e oportunidades de modo geral. A análise deve ser feita item por item para que todos os aspectos sejam cobertos. Portanto, revisando, para fazer esta parte do planejamento, a método: eventos, ameaças, oportunidades, sugestões. 1. Economia: inflação reduzida em torno de 1%. Clientes podem adiar decisão de compra. Melhora do poder aquisitivo: maior conscientização do preço. Rever política de preços. Logia é a 1. 2. 3. Seguinte. Identificar todos os eventos com base nas variáveis incontroláveis de marketing, economia, política, legislação, concorrência, etc. Para cada evento, caracterizar uma situação identificada no mercado. Assim, economia tem a informação de inflação baixa, aumento do poder aquisitivo, juros altos, etc. Ao lado de cada um desses eventos, identificar ameaças e oportunidades. Uma ameaça é tudo o que pode prejudicar a empresa no alcance de seus objetivos, enquanto uma oportunidade são fatos que podem auxiliar a empresa a obter uma situação privilegiada. Incluir oportunidades e ameaças na mesma linha em que os eventos foram identificados. Se ainda houver dúvidas, consulte o capítulo 5, Ameaças e Oportunidades. 4. O quadro 4,2 poderá ser preenchido da seguinte forma: incluir sugestões, se houver, na coluna de sugestões. 38 Plano de marketing para micro e pequena empresa, Las Casas. Quadro 4,2 Análise de ameaças e oportunidades. 4,2 Análise de pontos fortes e fracos. Na coluna Aspectos analisados, do quadro 4,1, vários itens estão relacionados. O parâmetro usado para a relação foram as atividades empresariais que têm como base pessoas, equipamentos, recursos financeiros e estratégias de marketing. Isso não quer dizer que esses recursos sejam suficientes e necessários para uma empresa, mas são os recursos essenciais para um plano de marketing. Da mesma forma, não se deve fazer um plano limitado a esses itens, pode-se aumentar ou diminuir a relação deles conforme a necessidade. Para realizar essa etapa do planejamento, o procedimento resume-se numa análise subjetiva dos diferentes recursos de sua organização em relação aos principais concorrentes. Na coluna da direita dos pontos fortes e fracos do quadro 4,1, são analisados apenas 2 concorrentes. Se a empresa atua em um mercado muito competitivo, outros concorrentes podem ser acrescentados. Incluir todos aqueles com que se deve medir forças. Apesar de não constar do quadro, acrescente-se uma coluna. No lado direito, na coluna da empresa, X, mencionam-se os pontos fortes e fracos da empresa também. Esse procedimento facilita a análise de todos os concorrentes em relação à empresa que está planejando. Incluir nesta seção apenas um X ao lado de cada aspecto analisado e na respectiva coluna, ponto forte, ou ponto fraco. Para a análise da concorrência, é preciso obter informações em revistas e jornais. Obter também informações de especialistas ou vendedores. Os clientes, muitas vezes, informam sobre a concorrência. É necessário atenção em relação ao mercado. Ao colocar o X nas colunas, a análise representa a opinião de apenas uma pessoa.
Para evitar isso, pedir a outras pessoas que também façam suas análises. Distribuir questionários para diferentes indivíduos, para que as empresas sejam avaliadas de forma mais ampla. A diferença desta análise para a anterior é que esta tem enfoques interno e externo. Enquanto na análise de eventos, ameaças e oportunidades analisa-se o mercado como um todo, que cria ameaças e oportunidades para qualquer empresa, nessa etapa analisam-se os pontos fortes e fracos, para se identificar que empresas têm melhores condições de aproveitar as oportunidades ou defender-se de eventuais ameaças. Eventos. Ameaças. Oportunidades. Sugestões. Economia. Inflação reduzida em torno de 1%. Clientes podem adiar decisão de compra. Melhora do poder aquisitivo, maior conscientização do preço. Rever política de preços. Passos para a elaboração do Plano 39. Alguns autores preferem mencionar ameaças e oportunidades como a combinação de pontos fortes e fracos com eventos favoráveis e desfavoráveis. A combinação de um evento favorável com ponto forte constitui-se numa oportunidade e a de um evento desfavorável com um ponto fraco constitui-se numa ameaça. No entanto, para maior simplicidade, reduziu-se a análise a ameaças e oportunidades e pontos fortes e fracos. Para usar uma expressão mnemônica, chama-se essa análise de FOFA, fortes, oportunidades, fracos e ameaças. Em alguns casos, os autores ou planejadores preferem usar uma graduação ao lado de cada aspecto analisado, que permita identificar o grau dos pontos fortes e fracos. Essa afirmativa pode ser facilmente verificada. Se você acredita que na análise do aspecto pessoal, no item quantidade, seu concorrente 1 tem uma equipe média, o que você colocaria, ponto forte ou fraco? Você irá escolher um dos itens fortes ou fracos, que não dão uma ideia exata de quantidade. Por isso, algumas colunas poderão ter divisões para pontos fortes, com as indicações A igual a alto, M igual a médio, B igual a baixo, e uma com N igual a neutro. Há autores ainda que preferem dar notas para cada item, neste caso de 1 a 5, ou usar outro critério que considerar mais adequado. Com diferentes notas, tira-se uma média e assim pode-se chegar a uma avaliação mais adequada, representando também as diferentes opiniões das pessoas indicadas para participar. As notas de avaliação permitem um resultado mais justo, pois geralmente dão ideia de quantidade, muito pouco, pouco, razoável, bom, muito bom. No entanto, marcar apenas com um X, sem a graduação, pode ser útil como passo inicial. Um quadro, para análise de pontos fortes e fracos, preenchido ficará conforme o quadro 4,3, exemplificando com apenas um dos itens. Quadro 4,3 Análise dos pontos fortes e fracos. No quadro 4,3, o concorrente 1 tem o aspecto analisado, recursos financeiros, como um ponto forte. A empresa que está fazendo o planejamento, empresa X, também tem recursos financeiros como ponto forte. O concorrente 2 não conta com recursos financeiros, portanto, não tem muita chance de competir com o concorrente 1 e com a empresa X em uma situação que exija investimentos, a não ser que a empresa tenha condições de obter empréstimos. Uma análise de todos os itens mencionados permite verificar quem tem melhores condições para. Aspectos analisados: concorrente 1, concorrente 2, empresa X. Recursos financeiros: fortes, fracos, fortes, fracos, fortes, fracos. X, X, X. 40 Plano de marketing para micro e pequena empresa, Las Casas. Aproveitar as oportunidades identificadas na etapa anterior, análise de ameaças e oportunidades. Os procedimentos adotados para a colocação dos XX nos quadrinhos seriam os sugeridos anteriormente, com o envolvimento de mais de uma pessoa, se possível. Caso ainda houver alguma dúvida, leia capítulo 6, pontos fortes e fracos. 4,3 Objetivos. Os objetivos são como uma bússola para o administrador. A necessidade de determinar os objetivos como passo inicial do processo de planejamento, pois somente assim será possível estabelecer uma estratégia adequada, adaptada às diferentes situações. Os objetivos são decisões de extrema importância. Apesar de sua aparente simplicidade na formulação, podem ser responsáveis por sucessos ou fracassos nas estratégias de marketing. Constituem-se no marco inicial para qualquer planejamento. Nessa etapa da determinação de objetivos, o planejador deverá analisar as informações que foram levantadas na análise ambiental e na determinação de ameaças e oportunidades. Também deve analisar detalhadamente os pontos fortes e fracos que foram identificados na segunda parte do diagnóstico. Somente após esse estudo deverá começar a escrever seus objetivos. Assim, um diagnóstico favorável poderá ajudar na determinação de um objetivo otimista de crescimento, da mesma forma que um diagnóstico desfavorável poderá gerar um objetivo de defesa. Igualmente, uma análise de um ponto fraco em relação aos concorrentes pode exigir que a empresa alcance o objetivo de melhorar o aspecto analisado para enfrentar a concorrência.
Portanto, para a determinação de objetivos, usam-se dois parâmetros: objetivos quantitativos e objetivos qualitativos. Os primeiros referem-se àqueles que são determinados com uma quantidade ou medida. Um aumento de participação de mercado de 10% ou um crescimento de vendas de 1.500 unidades são objetivos quantitativos, pois expressam uma quantidade. Por outro lado, objetivos qualitativos são todos aqueles que expressam qualidade, como melhorar a qualidade de produtos, treinar a equipe de vendas, etc. Essa forma de classificação é mais adequada, pois engloba praticamente todos os tipos de objetivos. Alguns autores afirmam que os objetivos podem ser classificados em objetivos quantitativos e objetivos de marketing, em vez de qualitativos, incluindo-se nesse caso os objetivos relacionados com a atividade. Há, também, autores que estabelecem objetivos e metas. Quando fazem isso, determinam os objetivos em termos gerais e quantificam as metas como parte dos objetivos. Dessa forma, um objetivo estipularia crescimento em vendas, sem a determinação de percentuais específicos. As metas seriam determinadas em termos percentuais, como, por exemplo, crescimento de vendas de 10% por mês ou ao ano. Prefere-se estipular os objetivos de forma mais ampla e dividir este número em partes menores no plano de ação, onde, então, as metas dos vendedores serão mencionadas. Também é importante mencionar que os objetivos devem ter uma ordem de prioridades, mas podem ser vários, desde que coerentes. Devem-se também desenvolver objetivos para períodos. Assim, há objetivos para curto, médio e longo prazo. Maiores informações sobre os objetivos e exemplos podem ser encontrados no capítulo 7. Exemplos de objetivos quantitativos: aumentar vendas em 10%, aumentar participação de mercado para 30%. Exemplos de objetivos qualitativos: treinar equipe de vendas, implantar filosofia de qualidade, melhorar o relacionamento com os fornecedores. 4,4 Estratégia de marketing. O passo seguinte à determinação de objetivos na elaboração do plano de marketing é a determinação da estratégia. Utilizam-se as informações coletadas e os objetivos determinados para desenvolver os passos seguintes. 4,1 Público-alvo. Para desenvolver uma estratégia, é necessário determinar o público-alvo. Quem a empresa quer atingir? Homens, mulheres ou crianças? Classes A, B, C ou D? A análise de ameaças e oportunidades poderá determinar quem serão os clientes de uma empresa. Até mesmo a análise de pontos fortes e fracos poderá ajudar a direcionar a empresa a algum público-alvo diferente, em que a concorrência esteja fraca ou não muito ativa. Portanto, usar com frequência as informações do diagnóstico. 4,2 Posicionamento. Posicionamento é a personalidade do produto ou objeto de comercialização. É a posição que se deseja ocupar na mente do cliente. Ao pensar numa mar. Passos para a elaboração do plano 41. 42 Plano de marketing para micro e pequena empresa, Las Casas. Forma-se uma ideia do produto, se é de boa ou má qualidade, se tem preço alto ou baixo, e assim por diante. Essa imagem ou a posição que o produto ocupa na mente de uma pessoa é o resultado do posicionamento. Em marketing, busca-se um posicionamento quando se procura, por meio da comunicação, enfatizar determinados atributos do produto ou características do processo de comercialização para torná-lo conhecido como tal. Um posicionamento pode ser feito de várias formas, conforme pode ser verificado no capítulo 8, seção 8,2. Na prática, tanto a determinação de objetivos como o posicionamento podem ser apresentados da seguinte forma em um plano de marketing. Mercado-alvo. O mercado-alvo a ser atingido será o segmento de homens, faixa etária entre 25 e 35 anos, renda entre $1.500 e $3.000, profissionais liberais, em São Paulo. Posicionamento. O produto será posicionado como um produto de boa qualidade e preço intermediário. Uma recomendação importante é que o posicionamento seja feito sempre com base em análise das informações. Por exemplo, um planejador poderá perceber que o ponto forte de uma empresa concorrente é a distribuição massificada. Ao analisar pontos fortes ou fracos, pode perceber que seu ponto forte é a personalização no atendimento. Nesse caso, pode decidir que a empresa se tornará conhecida no mercado como aquela que dá atendimento personalizado, ou seja, posicionada como tal. Outra forma de estabelecer um bom posicionamento é com base no diferencial do produto ou serviço, principalmente para produtos novos no mercado. O diferencial permite ocupar uma posição única na mente do cliente. 4,5 Estratégia do composto. Com todos esses parâmetros, fica relativamente fácil elaborar uma estratégia do composto de marketing. Com conhecimento do mercado, do ambiente, dos principais concorrentes, do público-alvo e do posicionamento desejado, a elaboração da estratégia do composto é apenas uma questão de adaptação, porém usando criatividade.
Nessa etapa, o planejador deve determinar o que espera vender e como será feita a comercialização, considerando como ponto de referência os 4 Ps: produto, preço, ponto de venda e promoção. A seguir, é exposto um exemplo de apresentação de estratégia do composto de marketing. Produto. O produto a ser comercializado é o relógio Champion, com qualidade suíça, modelo quartzo, linha esportiva, plástico resistente, à prova d'água e com pulseiras intercambiáveis de várias cores. Marca: Champion. O produto terá garantia de 4 anos. Preço: R$ 50. Passos para a elaboração do plano 43. Distribuição. O produto será distribuído por varejistas, principalmente relojoarias e lojas de departamentos. Promoção. Propaganda. 1. Uso de outdoor no lançamento. 2. Filmes de 15, na TV. 3. Anúncios em revistas. Promoção de vendas. 1. Promoção junto aos varejistas com uso de displays e cartazetes. 2. Relações públicas, assessoria de imprensa. Adaptado de Las Casas, Alexandre L. Marketing, conceitos, exercícios e casos. 4. Ed. São Paulo, Atlas, 1993. O capítulo 8 Estratégia de marketing dá mais informações para esta etapa do plano. 4,6 Plano de ação. Essa etapa do plano praticamente determina o que deverá ser feito e quem deverá fazê-lo. No item Estratégia de marketing de um plano de marketing, pouca informação é dada quanto ao detalhamento das atividades. Não se sabe exatamente quem será responsável e quando tal etapa do planejamento será executada. Para dar coerência e ordem ao plano de marketing, é necessário o plano de ação. Para preencher o quadro de plano de ação, quadro 4,1, proceda-se da seguinte forma. 1. Na coluna Atividade, escrevem-se todos os elementos do plano do composto de marketing que exijam uma ação. No caso do exemplo mencionado, incluem-se atividades como promoção junto ao varejista, propaganda na TV. Observar que essas ações foram destacadas da estratégia do composto de marketing. Todas as ações que exigem um período determinado devem ser incluídas nesse espaço. 2. Na coluna Encarregado, menciona-se quem será o profissional responsável pela atividade. Nas empresas pequenas, geralmente, citam-se 44. Plano de marketing para micro e pequena empresa, Las Casas. Nomes de pessoas. Nas empresas maiores, são mencionados departamentos ou, em alguns casos, nomes de empresas terceirizadas, ou contratadas para a realização de serviços específicos. 3. Na coluna Período, menciona-se o período em que o trabalho, ou atividade, será desenvolvido. Um comercial na TV poderá ser desenvolvido e concluído em determinado período, que será citado nessa coluna. 4. As atividades mencionadas têm um custo para o qual é necessário alocar uma verba do orçamento. Cada atividade citada, considerando-se seu referido custo, permite visualização do que será necessário investir para colocar o plano em funcionamento, principalmente no que se refere a despesas de marketing. Um exemplo desse quadro preenchido é demonstrado a seguir, quadro 4,4. Quadro 4,4 Plano de ação. O plano de ação é abordado com maior profundidade no capítulo 9, Plano de ação. Inclusive neste capítulo são apresentadas as metodologias para os planos operacionais de vendas e promoção. 4,7 Projeção de vendas e lucros. No quadro 4,1, item 5, Projeção de vendas e lucros, inclui-se a projeção daquilo que se espera vender. Na coluna Período, inclui-se semana, mês, ano ou época que deseja considerar. Na coluna Vendas, menciona-se o que se espera vender em unidades ou valores monetários. Na coluna Lucros, colocam-se valores monetários ou percentuais. Fazem-se algumas observações, se for o caso. Atividades. Encarregado. Período. Orçamento. Promoção. Uso de outdoor no lançamento. José Silva, Agência Criativa. Janeiro a março de 97. Incluir valores estimados. Filmes de 15, na TV, Globo Bandeirantes. José Silva, Agência Criativa. Janeiro a julho de 97. Incluir valores estimados. Anúncios em revistas. Veja exame. Mário Silva, Agência Ideia. Março. Incluir valores estimados. No quadro 4,5 a etapa da projeção de vendas e lucros. Passos para a elaboração do plano 45. Quadro 4,5 Projeção de vendas e lucros. O plano de marketing deve ser controlado para que permaneça em ação. À medida que o ambiente vai mudando, há necessidade de adaptações e por isso deve haver uma observação constante das variáveis ambientais. Fácil controle porque é preciso ver também se as metas estão sendo atingidas. Na coluna de vendas mensais, por exemplo, pode-se dividir a coluna em duas partes, vendas planejadas e vendas reais do mês.
Isso dará uma visão mensal, se está atingindo as vendas conforme planejado. Portanto, ao completar o plano de ação, praticamente já se tem um plano de marketing que o habilita a executar suas ideias, com todos os principais componentes de um planejamento mercadológico. De forma bastante simples e acento agudo TICA, já se está em condições de desenvolver planos. Para ajudar na compreensão e formatação dos mesmos, apresentam-se nos próximos capítulos informações adicionais. Seguindo a mesma estrutura apresentada, os capítulos incluirão informações que podem ajudar o planejador a desenvolver cada uma das habilidades, tais como análise de ameaças e oportunidades, determinação de objetivos, e assim por diante. Trata-se de uma extensão do assunto até agora apresentado. Nessa oportunidade, serão dados esclarecimentos adicionais. Após o primeiro plano, recomenda-se consultar o capítulo 11, Sofisticando o Plano de Marketing. Algumas ferramentas são recomendadas para os planos iniciais de produtos existentes, como a auditoria e o ponto de equilíbrio. Questões: 1. Quais os elementos essenciais para a elaboração de um plano simplificado para micro e pequenas empresas proposto pelo autor? 2. Quando tratamos de análise interna e externa, quais os fatores que devemos considerar numa empresa? 3. Qual a importância de determinar o objetivo num planejamento? 4. Quais são as estratégias utilizadas num plano de marketing? 5. O que deverá ser considerado na estratégia do composto? Período. Vendas. Lucro bruto. Observações. Jan. Fevereiro. Mar. 1500 2000. 30%, 70%. 5. Análise ambiental, ameaças e oportunidades. Conforme foi visto no capítulo 4, a análise ambiental é o primeiro passo para se desenvolver um plano de marketing. O planejador deve procurar nos fatos externos uma fonte de inspiração para seu plano. Os caminhos que surgem ou se alteram, com o passar do tempo, são dos mais variados possível. Com essas mudanças é que ocorrem as ameaças e oportunidades nos ambientes de diferentes setores. Frequentemente, as oportunidades para alguns podem ser ameaças para outros. A queda da inflação na economia brasileira, por exemplo, foi uma variável ambiental que criou excelentes oportunidades para o setor de seguros, enquanto obrigou o setor bancário a rever as estratégias de comercialização devido à ameaça da perda dos ganhos inflacionários nas aplicações. Não obstante os dois ramos pertencerem ao setor financeiro, o impacto da mudança foi diametralmente oposto. Do ponto de vista sistêmico, uma empresa é como um organismo vivo. Ela existe em função de seu ambiente externo e sobrevive graças à capacidade de adaptação a seu meio, interferindo nele como os seres vivos o fazem. Analogamente, a grande necessidade de adaptação às condições adversas que enfrentam, caso contrário, não resistirão às mudanças. Quando o clima muda, por exemplo, e fica muito frio, o ser humano necessita de abrigo, agasalho, calefação, etc. Essas são as formas de proteção que o ser humano encontrou. Cada iniciativa para obter proteção requer uma transformação no meio externo. O mesmo ocorre nas empresas. Quando o ambiente muda, quase sempre há necessidade de uma reação. O caminho a ser escolhido é identificado a partir de uma análise das variáveis ambientais que cercam uma empresa e em suas condições específicas. As empresas recebem influências externas e adaptam-se, exercendo também influência por suas ações e estratégias, que, por sua vez, formarão o ambiente futuro. Daí a importância do constante monitoramento do ambiente. Uma empresa só sobrevive se monitorar seu ambiente constantemente e tomar as devidas providências para a sobrevivência. O que forma o ambiente de uma empresa? Todos os fatores que interferem e interagem no desempenho de uma empresa representam os fatores ambientais no mundo dos negócios. Assim, leis, economia, tecnologia, concorrência, entre outros, são as variáveis de um ambiente empresarial. Como os efeitos de cada uma dessas variáveis são diferentes de acordo com o mercado de atuação, constata-se que cada ramo de negócios tem seu próprio ambiente. Portanto, o ambiente empresarial é um conceito relativo. O ambiente empresarial, do ponto de vista do marketing, é formado pelas variáveis incontroláveis de marketing. Essas são aquelas variáveis que interferem no mercado e requerem adaptação das empresas. Assim, um ambiente empresarial é formado pelas seguintes variáveis: culturais, demográficas, políticas, legais, ambientais, ambiente físico, tecnológicas, econômicas, consumidor, concorrência, sociais. Uma forma de lembrar a maioria dessas variáveis é utilizar o termo CDPLA-TSCS, culturais, demográficas, políticas, legais, ambientais, tecnológicas, econômicas, consumidor, concorrência e sociais. É necessário fazer uma análise geral de todas essas variáveis para identificar as oportunidades e ameaças que existem para sua empresa. Conforme foi mencionado no capítulo 4, cada uma dessas variáveis deverá ser mencionada na coluna Eventos, analisando-se seu respectivo impacto.
No entanto, os tópicos relacionados são muito amplos, devendo ser desmembrados em itens mais específicos. No tópico Economia, por exemplo, devem ser considerados os seguintes subtópicos: Economia, emprego, crescimento da indústria, inflação. Análise ambiental, ameaças e oportunidades 47. 48 Plano de marketing para micro e pequena empresa, Las Casas. Taxas de juros, distribuição de renda, tendências de consumo. O mesmo procedimento deverá ser feito para os demais eventos. Algumas sugestões para subtópicos, sem a pretensão de esgotar o assunto, estão no quadro 5,1. Quadro 5,1 Análise ambiental e variáveis para diagnóstico. Economia político-legal demográfica sociocultural tecnológicas outras. Tendências de consumo. Emprego. Crescimento da indústria. Inflação. Taxa de juros. Balança de pagamentos. Legislação tributária, trabalhista, etc. Política internacional. Política partidária, política legislativa. Distribuição de renda. Política. Características da população. Taxa de crescimento. Distribuição populacional. Migração. Fatores religiosos, geográficos e raciais. Alfabetização. Situação social de cada segmento. Situação política e sindical. Mudanças tecnológicas. Inovações. Transferências tecnológicas. Marcas e patentes. Pesquisa e desenvolvimento. Incentivos do governo. Concorrência, parcelas, comparações. Tendências de mercado. Filosofia de marketing. Poluição e legislação. Ecologia. Foram mencionados alguns itens que podem ser considerados como subtópicos para cada uma das classificações. Você poderá tomá-los como base, porém é necessário que se façam algumas adaptações para o ramo de atividades específico, conforme mencionado anteriormente. O ideal é que algumas pessoas sejam consultadas em reuniões para levantamento de todas essas variáveis. Depois de fazer as devidas divisões e subdivisões, você deverá buscar as informações de cada tópico. Para esse procedimento, você deverá consultar revistas e jornais à disposição no mercado. Procure o máximo de informação que você puder obter. É certo que o empresário da pequena empresa não dispõe de muito tempo, mas é importante administrá-lo, deixando uma parte do dia para a informação. Conforme o ambiente de atuação da empresa, há empresários que chegam a ocupar 50% de seu tempo, ou mais, com a leitura de jornais e revistas para manter-se informados. Independentemente do nível de turbulência de seu mercado, reserve sempre um tempo para informações. Recomenda-se que seja montado um sistema de informações de forma planejada, para que não haja perda de tempo. Algumas grandes empresas montam um departamento específico com a finalidade de coletar informações. Mesmo que este não seja o caso para as empresas de menor porte, há alternativas que possibilitam o acesso à informação. Uma dessas alternativas é a formação de um banco de dados próprio simplificado, usando a estrutura atual. O empresário, nesse caso, faz assinaturas de periódicos e revistas e delega as funções de coleta, seleção, condensação e arquivo das informações relevantes entre seus funcionários. Consulta a internet e tem acesso a banco de dados específicos. Com dados armazenados, há maior facilidade para o acesso às informações e consequente planejamento. Para os administradores que preferem terceirizar o banco de dados, também há essa possibilidade. Muitas empresas de consultoria prestam serviços para a formação de um banco de dados. Essa é uma boa possibilidade, principalmente para aqueles que querem dedicar-se a seu negócio principal, deixando essas atividades de apoio para especialistas. No caso de preferir trabalhar diretamente na formação de um banco de dados, procure obter informações sobre softwares disponíveis especificamente para esse propósito. Para obter informações sobre a formação de um banco de dados, há uma série de artigos e revistas especializadas no mercado brasileiro. Autores procuraram reuni-las em diferentes obras. É utilizada aqui a lista compilada pelo professor Fauzi Matar por ser mais completa. Algumas das principais publicações disponíveis no mercado brasileiro são relacionadas a seguir. Jornais. São Paulo. DCI, Diário Comércio e Indústria, Diário Popular, Folha de S. Paulo, Folha da Tarde, O Estado de S. Paulo, Jornal da Tarde, Diário do Grande ABC. Rio de Janeiro. Jornal do Brasil, Jornal do Comércio, O Globo. Recife. Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio. Porto Alegre. 0 hora, Folha da Tarde, Correio do Povo. Brasília. Correio Brasiliense. Belo Horizonte. Estado de Minas. Florianópolis. Diário Catarinense. Salvador. Diário de Notícias. Revistas com dados de mercado. Editora de guias LTB. Mercado Comum Brasileiro, páginas amarelas, Sinal Brasil Selling. Guia Brasileiro de Exportação Quem Todo. APEC Editora SA. APECão. Block Editora.
Tendência à agricultura hoje. Matar, Fauzi Najib. Pesquisa de marketing. São Paulo, Atlas, 1993, p. 148 a 158. Análise ambiental, ameaças e oportunidades 49. 50 Plano de marketing para micro e pequena empresa, Las Casas. Editora Abril. Exame Eletricidade Moderna Máquinas e Metais Plásticos e Embalagens Química e Derivados Veja 4 rodas. Albeisa do Brasil. Cadastro Delta Brasil. Associação Brasileira de Supermercados Superiper. Ciesp, Centro de Indústrias do Estado de São Paulo Indústria e Desenvolvimento. Editora Banas S.A. As grandes companhias Banas Brasil Financeiro Brasil Industrial. Brasil Exportação Imagem do Brasil e da América Latina. Editora Globo. Revista Mercado Global. Editora Pesquisa e Indústria Limitada. Anuário das Indústrias. Editora Pine Limitada. A Construção. Editora Referência Limitada. Revista Marketing Revista Propaganda. Engetec Limitada. Anuário Brasileiro de Construção Engenharia Civil Engenharia da Indústria Anuário Brasileiro das Hidrelétricas. Informa, Publicações Especializadas Limitada. Índice do Comprador Manual do Gerente. Supermercado Moderno. PUBLINFORM Limitada. Anuário Brasileiro de Supermercados Anuário Brasileiro de Mídia Anuário Brasileiro de Propaganda Anuário Brasileiro de Transportes Anuário Brasileiro da Indústria de Panificação. Editora Visão Limitada. Visão Dirigente Construtor Dirigente Municipal Dirigente Industrial. Censos e Publicações Governamentais. Censo demográfico, situação do domicílio, população urbana e rural, idade, religião, estado civil, naturalidade e nacionalidade, alfabetização e grau de escolaridade, ocupação, rendimento mensal, migrações internas, domicílios, bens, tempo de residência. Censo industrial, estabelecimentos, constituição jurídica, inversões de capital, período de funcionamento, pessoal ocupado. Despesas com salários e remunerações, despesas diversas. Força motriz, energia elétrica, combustíveis e lubrificantes, valor da produção, valor da transformação, distribuição da produção, estoques. Censo predial, prédios, unidade de ocupação, formas de utilização, situação urbana, situação rural, número de pavimentos, material de construção, iluminação, água encanada, instalações sanitárias. Censo de serviços, estabelecimentos, constituição jurídica. PNAD, Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar. IEA, Instituto de Economia Agrícola, Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Prognósticos Agrícolas Fundação SEAD, Sistema Estadual de Análise de Dados Publicações sobre a Economia e Demografia. Das Regiões do Estado de São Paulo Ministério da Infraestrutura. Anuário Estatístico dos Transportes. Ministério da Aeronáutica. Anuário Estatístico do Sistema Aeroportuário. Ministério da Educação. Anuário Estatístico da Educação. Inversões de capital, período de funcionamento, pessoal ocupado, variação do pessoal ocupado, despesas com salário, despesas diversas, receitas. Censo agropecuário, número dos estabelecimentos agropecuários e área total, propriedades da terra e sua condição legal, condições do produto, utilização de terras, atividade econômica, pessoal ocupado, dados relativos a máquinas e investimentos agrícolas, relação de bens, investimentos, financiamentos, despesas. Banco do Brasil, Carteira do Comércio Exterior. Revista do Comércio Exterior Anuário do Comércio Exterior. Banco Central do Brasil. Relatório Anual. Publicações de universidades e INST e TUTOS de pesquisa RA, Revista de Administração da USP-RAI, Revista de Administração de Empresas da FGV Revista do IMES Economia e Empresa, Universidade de Mackenzie Conjuntura Econômica. Publicações da FIP, Fundação INST e TUTO de Pesquisas da FEA, USP. Análise Ambiental, Ameaças e Oportunidades 51. 52 Plano de Marketing para Micro e Pequena Empresa, Las Casas. Cadernos da PUC, PUC São Paulo Cadernos da FEA, Universidade São Francisco de Bragança Paulista. Publicações de órgãos do governo. Banco do Brasil Banco Central do Brasil Ministério da Infraestrutura Ministério da Agricultura Ministério da Saúde Eletrobras Telebrás Petrobras Embratur Secretaria da Receita Federal Secretaria da Fazenda dos Governos Estaduais Prefeituras Municipais Empresas estaduais e municipais de captação e distribuição de águas e esgotos. Instituições não governamentais, Fiesp, Ciesp, Federação e Centro das Indústrias do Estado de
São Paulo Anfavea. Sindpeças Abave Diese Departamento de Economia da FGV. Centro de Estudos Agrícolas IBRE, FGV. FIP, Fundação Instituto de Economia da FEA, USP. FIA, Fundação Instituto de Administração da FEA, USP. IPEAD, Instituto de Pesquisas Econômicas e Administrativas de Belo Horizonte. SEI, Centro de Estatísticas e IN Formações, Salvador. IEP, Instituto de Estudos e Pesquisas Econômicas, Porto Alegre. Associações de Comércio, Indústria RIAS Agropecuárias e de Serviços Estaduais e Municipais. Serviços Padronizados de Informações de Marketing. ANEP, Associação Nacional de Empresas de Pesquisas. ABPEM, Associação Brasileira de Institutos de Pesquisas de Mercado. SBPM, Sociedade Brasileira de Pesca UISAS de Mercado AC. Nielsen e Ibope. Marplandan e Bradstreet Serasa. OBS, essas empresas fornecem dados e pesquisas sobre diferentes aspectos do mercado. O Ibope oferece pesquisas sobre audiências, a Dan e Serasa sobre BRE dados confidenciais do mercado. A Nielsen oferece levantamentos de produtos em supermercados e junto a consumidores, painéis de varejistas e de consumidores. Portanto, os pesquisadores devem procurar as fontes que irão satisfazer mais diretamente as suas necessidades de informação. Com base nas fontes citadas, o planejador poderá desenvolver uma forma de identificar ameaças e oportunidades. Geralmente, constituem-se em oportunidades. 2. Os pontos fortes de uma empresa em relação à concorrência, uma vantagem diferencial do produto, que tenha certa exclusividade, novas tecnologias, vantagens de recursos, cobertura de mercado, vendas mais altas ou melhor sistema de distribuição, mudanças nas necessidades dos consumidores, recursos financeiros superiores. Robert Skeisel concentra sua análise principalmente na comparação de pontos fortes e fracos da empresa em relação à concorrência. No entanto, além desses, outros fatores são importantes para a identificação de oportunidades. São eles: mudança na lei que favoreça a empresa, retirada de um concorrente do mercado, falhas deixadas pela concorrência, nova política econômica que acelere os negócios em determinado setor, causa social que valorize os serviços ou produtos de uma empresa. Mudança no ambiente físico que favoreça a empresa, como a construção de um desvio de estrada, a entrada de uma fábrica na região. Incentivos fiscais, mudanças nas crenças e valores da sociedade, necessidades latentes de consumidores, oportunidades oferecidas por um nicho emergente, aumento demográfico, novos mercados geográficos, aumento do poder aquisitivo, nova postura empreendedora. Por outro lado, você deverá também identificar os problemas ou ameaças que surgem nos negócios da empresa. Os mesmos fatos analisados poderão: 2. Skeisel, Robert. The Marketing Plan, How to Prepare It, What Should Be in It. Tovison, MD, MPM Associates, 1976. Análise ambiental, ameaças e oportunidades 53. 54 Plano de marketing para micro e pequena empresa, las casas constituir-se em ameaças e para isso o procedimento de identificação deverá ser o seguinte: 3. 1. Procure qualquer desvio de um resultado antecipado. 2. Identifique qualquer empecilho ao desenvolvimento das atividades de marketing. 3. Procure qualquer obstáculo que esteja impedindo o alcance dos objetivos. Skeisel propõe como ameaça qualquer atividade que possa impedir o desenvolvimento ou o alcance dos objetivos de uma organização. No entanto, uma análise de ameaças deve ter outras dimensões. Um problema, para ser analisado, deve ter também as seguintes considerações. 1. Trata-se de um problema ou de um sintoma. Muitas vezes, um fato pode ser apenas um sintoma, não exigindo reação imediata por parte da empresa. No entanto, há necessidade de se avaliar o momento para reação ou mudança, de acordo com a análise feita. 2. Trata-se de um problema da indústria ou da companhia. Quando o problema é de toda a indústria, pode-se requerer uma ação conjunta para reagir ao problema. No entanto, se o problema for específico da empresa analisada, a reação deverá ser individualizada e requer maior atenção dos empresários. 3. O problema tem solução ou não? Evidentemente, os problemas que não têm solução podem exigir mudança radical nas atividades empresariais. Identificar se o problema tem solução ou não é uma das primeiras análises que devem ser feitas diante dos fatos identificados. As oportunidades e ameaças podem exigir solução de prazo longo ou curto, dependendo do caso. Algumas ações devem ocorrer imediatamente, para fazer frente a uma situação de urgência, enquanto outras são mais previsíveis, permitindo uma mudança mais lenta e programada. Inclua em seu plano os fatos que poderão exigir reação de forma mais rápida. Inclua essa observação na coluna Sugestões, conforme o quadro 4,1.
Atualize sempre suas informações. Lembre-se de que nosso ambiente está muito dinâmico e requer mudanças constantes. Fique constantemente de olho no mercado. O passo seguinte é a identificação dos pontos fortes e fracos de uma empresa em relação à concorrência. 3 Skeisel, Robert. OP, Cit. P. 35. Questões. 1. Análise ambiental consiste nas variáveis que interferem no mercado e requerem adaptação das empresas. Como são conhecidas tais variáveis e quais são? 2. Em cada variável, há subtópicos a serem analisados. Mencione os subtópicos de cada uma das variáveis. 3. O que pode ser considerado como oportunidade? 4. Quais os fatores que auxiliam na identificação das oportunidades? 5. Qual o procedimento recomendado para identificar se um fator representa uma ameaça? Análise ambiental, ameaças e oportunidades 55. 6. Pontos fortes e fracos. No capítulo 5, o meio ambiente foi considerado como fonte principal para o plano de marketing, pois nele surgem ou desaparecem as oportunidades de negócios. Conforme mencionado, os planejadores devem monitorar o ambiente constantemente para se manter atualizados. No entanto, as ameaças e oportunidades que surgem e modificam-se com o passar do tempo afetam todo o mercado, indiscriminadamente. Aproveitar uma oportunidade ou defender-se de uma ameaça depende, acima de tudo, das condições em que uma empresa se encontra. A combinação dos fatores ambientais analisados, tanto eventos favoráveis como desfavoráveis, com a análise de pontos fortes e fracos de uma empresa é que determinará ameaças e oportunidades reais em determinado período. Portanto, torna-se necessário também que se faça uma análise dos pontos fortes e fracos, comparando-se os recursos da empresa com os de seus concorrentes antes da determinação dos objetivos e das estratégias. 6,1 Pontos fortes e fracos. Pontos fortes são todos os fatores que apresentam vantagem competitiva da empresa em relação aos concorrentes ou ao exercício de qualquer atividade. Um ponto forte pode ser capacidade administrativa diferenciada, muitos recursos financeiros ou humanos, domínio de tecnologia, etc. Pontos fracos são todos os aspectos que interferem negativamente nessa capacidade. Portanto, uma oportunidade criada em determinado mercado poderá ser aproveitada mais favorável. Mente por alguma empresa que tenha vantagem sobre as outras. A existência de mercado para a fabricação de novo remédio, por exemplo, será mais bem aproveitada por empresa que tenha recursos para investimento em pesquisa. Por isso, nem sempre uma oportunidade poderá atrair todas as empresas do mercado. A análise de recursos da empresa e de seus concorrentes poderá ser determinante para traçar os caminhos futuros da organização. A empresa pode ter vantagens ou desvantagens em relação a seus concorrentes com base em uma série de fatores que interferem no desenvolvimento dos negócios, como estrutura organizacional, funcionários, recursos financeiros disponíveis, nível de tecnologia absorvida, entre outros. A comparação com a concorrência determinará se a empresa tem pontos fortes ou fracos para aproveitar oportunidades ou estabelecer objetivos para se defender de ameaças. Que fatores mais especificamente devem ser considerados para essa análise? No roteiro de planejamento simplificado, foi observado que apenas alguns itens constariam da determinação de pontos fortes e fracos das empresas devido à necessidade de simplificação. No entanto, se o planejador desejar aumentar os fatores para a análise, objetivando maior aprofundamento ou mesmo para completar informações necessárias para determinado ramo de negócios, uma lista poderá ser desenvolvida, conforme a seguir. A. Marketing e distribuição. 1. Estrutura competitiva e fatia de mercado. 2. Estrutura para conduzir pesquisas de mercado. 3. Qualidade dos produtos e serviços. 4. Linha de produtos, abrangência da linha de produtos e serviços e fase do estágio do ciclo de vida do produto. 5. Lideranças de novos produtos ou novos serviços. 6. Proteção de patentes. 7. Imagem que os consumidores têm da empresa. 8. Embalagem dos produtos ou dos serviços. 9. Estratégia de preços para produtos ou serviços. 10. Efetiva ou eficiente força de vendas, vínculos fortes com os clientes. Possibilidade de concentrar as vendas em apenas alguns clientes. 11. Propaganda. Foi estabelecida a imagem do produto ou de marca para desenvolver a fidelidade dos consumidores. 12. Atividades eficientes e eficazes de promoção de vendas. 13. Atividades eficientes e eficazes de serviços de pós-venda. 14. Eficientes e eficazes coberturas geográficas, incluindo esforços internos. Pontos fortes e fracos 57. 58. Plano de marketing para micro e pequena empresa, Las Casas. B. Pesquisa e desenvolvimento e engenharia. 1. Capacidade interna de desenvolvimento de pesquisas. 2. Capacidade de desenvolvimento de produto. 3. Excelência em design de produto. 4. Excelência em processos e aperfeiçoamentos. 5. Embalagens desenvolvidas. 6. Melhorias em uso de materiais antigos e novos. 7.
Habilidade em obter objetivos de design e exigências dos consumidores. 8. Equipamentos de laboratórios e facilidade de testes dos produtos. 9. Técnicos e cientistas experientes e treinados. 10. Ambiente favorável à criatividade e à inovação. 11. Capacidade de interação entre administração e pesquisa. 12. Habilidade da unidade para desenvolver previsões tecnológicas. C. Produção e administração de operação. 1. Custos totais de operação mais baixos que os da concorrência. 2. Capacidade em satisfazer a demanda do mercado. 3. Localizações e espaços de fábricas e escritórios adequados. 4. Matéria-prima disponível. 5. Custo da matéria-prima. 6. Equipamentos e maquinários. 7. Sistemas de controle eficientes e efetivos. 8. Procedimentos acerca de design, programação e controle de qualidade. 9. Política de manutenção. 10. Integração vertical eficiente. D. Recursos pessoais e corporativos. 1. Imagem corporativa e prestígio. 2. Estrutura organizacional e clima. 3. Tamanho da empresa em relação à indústria. 4. Sistema de administração estratégica. 5. Registros da empresa para o alcance dos objetivos têm sido consistentes. O desempenho está bem em comparação com outras empresas. 6. Influência com órgãos competentes. 7. Estrutura de suporte. 8. Estrutura de informação e de sistemas de computadores. 9. Empregados de bom nível. 10. Experiência e nível de relacionamento da alta administração. 11. Relações com o sindicato. 12. Administração de pessoal, recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento e benefícios. 13. Custos baixos da mão de obra. E. Finanças e contabilidade. 1. Fontes de recursos e disponibilidades. 2. Baixo custo do capital em relação à concorrência devido ao preço baixo e à política de dividendos. 3. Estrutura de capital efetiva, permitindo flexibilidade em obter capital adicional conforme necessário, alavancagem financeira. 4. Relação amigável com proprietários e acionistas. 5. Condições vantajosas de taxas. 6. Planejamento financeiro efetivo e eficiente, capital de giro e procedimentos para determinação de orçamentos. 7. Sistemas de contabilidade para custos, orçamento e planejamento de lucros, procedimentos de auditoria. 8. Política de inventários. Como se pode observar, são vários os itens que podem ser relacionados para identificar pontos fortes e fracos. A seleção de cada um deles depende do tipo de negócio em que o planejador se encontra. Deve-se fazer uma análise criteriosa desses fatores para determinar uma relação de aspectos a serem examinados no formulário correspondente à metodologia apresentada no capítulo 4. Na relação dos fatores analisados, poderão ser incluídos os fatores considerados mais importantes, enquadrados no item adequado, recursos humanos, financeiros, operacionais, etc. Posteriormente, se passará a anotar com XOS pontos fortes e fracos dos concorrentes e da empresa. 6,2 Como analisar os pontos fortes e fracos da empresa e da concorrência. Ao examinar os pontos fortes e fracos da concorrência, o que se faz na essência é estabelecer uma análise competitiva para identificar onde há maiores pontos fortes e fracos. 59. 60 Plano de marketing para micro e pequena empresa, Las Casas. Chances de competir em relação aos principais concorrentes. No entanto, essas mudanças ocorrem de forma constante. As empresas fazem novas contratações e demitem, compram fábricas ou empresas concorrentes, e assim por diante. Há constante alteração nas condições do mercado. E as oportunidades e ameaças, pontos fortes e fracos também mudam constantemente. Portanto, é necessário providenciar sistemas de controle que ajudam o empresário a monitorar essas mudanças. A forma mais simples de fazer esse acompanhamento é por meio de fichas de controle. Pode-se fazê-lo tanto manualmente como por computador. Após abrir uma ficha para cada cliente, o trabalho seguinte será atualizá-la.